Muito bem, estamos de volta com o Semana Esportes ao vivo para você, aqui pela TV A Semana. Bom, o pessoal já está começando a participar através das redes sociais. Meu amigo André me lembrou aqui do número do WhatsApp, né? 9982-9757, 9982-9757. O pessoal já está participando. O meu amigo Ademir está dizendo o seguinte, ó. Estou sempre ligado no programa. Hoje é quarta-feira, é a super quarta do futebol. E além disso, vocês podem ver o jogo no meu bar, né? Agora já está com ponto da Sky lá. Então está disponível aí para trazer para vocês os jogos, os melhores jogos do futebol. Vai começar já com a Champions League, né? No período da tarde, às 15 para as 4, com o jogo entre Real Madrid e Juventus. E depois aí vai invadir a tarde, varar a noite adentro com a programação de Libertadores. Um abraço para ele aí. O Ademir é o palmeirense? Palmeirense. Ah, o Ademir, vou aí tomar por conta do Jorginho, tá? Vou aí pro seu bar aí. Grande Ademir, estarei Um aí em abraço. breve, hein? Daqui a pouco vamos falar do seu Palmeiras, viu, Ademir? Que venceu ontem pela Copa do Brasil. Mas antes, vou falar do Corinthians, né? Nós falávamos no encerramento do bloco anterior que o Corinthians terá essa missão, então, muito complicada de reverter a situação. O Guarani do Paraguai recebeu o Timão na última quarta-feira lá no Paraguai, venceu por 2-0 e o Corinthians precisa reverter essa boa vantagem do Guarani jogando hoje à noite na Arena Corinthians, também conhecida como Itaquerão, lá em São Paulo. Né? Você acha que o Corinthians consegue reverter, Jorginho? Se consegue, será com facilidade ou não vai ser bem assim? Não, a futebol, Léo, às vezes o jogo se torna fácil, né? Mas ele começa sempre difícil porque hoje não tem mais time fraco, hoje não tem bobo mais, certo? Do futebol. E o Guarani é um time que tem todas as condições de vir aqui e ainda buscar a classificação em cima do Corinthians. Porém, por um outro lado, nós temos um Corinthians, né? Dono de uma torcida guerreira, uma torcida que vai jogar os 90 minutos com o Corinthians, eu não tenho dúvidas disso, pode ter certeza disso. E o Corinthians também tem um bom time. Não é esse Barcelona todo que andaram pintando aí há 2 meses atrás. Não é time de Champions League, não. Não, né? nada disso, né? Tava ganhando aí de Mogi Mirim, de Laranjal, de não sei o que, cresceram muito. Agora tá vendo como é que a banda toca, né? Mas é o Corinthians, tem uma grande equipe, está focada para esse jogo, o time está mordido porque as coisas do Corinthians é diferente, é mais pesada, a pressão é muito grande. Então eu acredito que o Corinthians vai dar uma imitada aí no Galo aí, está indo na base do eu acredito também. Não estão falando, mas é mais ou menos na base do eu acredito. E vai ser um grande jogo e o Guarani do Paraguai vai ter que jogar demais para sair daqui classificado. Mas eu ainda acredito que o Corinthians tem todas as condições de reverter esse resultado. Palpite. Posso dar um palpite? Sim. Corinthians 4-1 hoje. Bom, Eu não gosto de dar palpite. Eu já gosto. Porque o palpite é Eu palpite, gosto. né? Mas eu não gosto. Mas se tiver de dar também, eu dou o palpite. Não tem pronto, não tem. bom, André, Dá você... palpite? Se for para dar o palpite, eu dou. se quiser, Qual que é o palpite, seu você dá. Se não quiser, você não dá. O meu palpite seria 2-0 para o Corinthians Ah, tá. e para os pênaltis. Olha, Bom, André, você acha que vai ser fácil? Você acredita, André? Corinthians Não, vai o negócio de reverter? acredito é só pro lado de lá. Pro lado de cá eu confio. Pro lado de lá eu acredito. Confia nada. Eu confio sim. Confia nada. Confio sim. Confia não. Você ficar sem Não acreditando. estufa o peito aí, faz igual Entendeu? eu faço. Eu não. Ah, Pra então quê? pronto, Fazer eu não isso aí? confia. Pra Não quê? confia. Isso aí é fazer papel Confia de se bobo. confiar. Entendeu? Vocês ficaram 100 anos para ganhar o Libertadores. Não tem argumento, isso não tem não, argumento. você tem argumento. Você não tem Caso argumento. Fala do sobre jogo- o Corinthians, André. Que eu Caso te perguntei foi sobre o de Corinthians. hoje, eu acho o seguinte, tudo se depende dos primeiros 15 minutos do jogo. Se o Guarani souber suportar essa pressão inicial e jogar no desespero do Corinthians, de ter a obrigação de atacar o tempo todo para buscar o gol e ser surpreendido pelo Guarani, aí o Corinthians se complica. Se ele conseguir os gols nos 20 primeiros minutos do jogo, aí o Guarani abre as pernas que não vai ter como segurar o Corinthians. Então, de forma sucinta, 3-1 Corinthians. Muito bem. Bom, passado aí, né, as opiniões e tudo que envolve o Corinthians, vamos de imediato falar da Copa do Brasil. Tem muito assunto hoje. Tem. São vários No jogos. caso, Ontem 3-1 Corinthians, passa o Guarani, então. passa o Guarani. Passa o 3-1 Corinthians? Guarani. Passa o Guarani. Então passa o Guarani. O Guarani ganhou por 2-0 em Fazer casa. raiva do Chua. Marcaria um gol fora de casa e o Corinthians venceria, mas não avançaria. Pois é, ó. Bom. Fazer raiva no Chua. América e Ceará estiveram em campo ontem pela segunda fase da Copa do Brasil, né? E o nosso Coelhão não venceu, jogando em casa, em Belo Horizonte, no Estádio Independência. O jogo foi às 7h30 da noite. O Ceará arrancou empate contra o América e levou vantagem para o segundo jogo, né? O Ceará em casa, o Ceará lá em Fortaleza.
no Castelão pela Copa do Brasil. O gol do América foi marcado pelo Wesley Matos, o gol do Ceará pelo William. E quem abriu o placar foi o vovô, né? A gente está vendo aí na tela o William marcando o primeiro gol da partida, e o América agora tem sua vida complicada, né, André? Tem que buscar a vaga lá no Castelão. A gente sabe que não é fácil não, né? O América veio com, igual eu falei no programa de ontem, veio com o resultado aí, né, de um empate diante ao Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão. E agora pegou um time aí com as mesmas características aí dos times nordestinos, forte como sempre. O Ceará é um time de tradição aí, né, com grandes campanhas na Copa do Nordeste. Empatou o jogo ontem e saiu, de certa forma, complicado, porque jogar lá dentro do Ceará, com aquela pressão daquela torcida, e o Ceará com o fator mando de câmbio no seu favor, eu acho muito complicado para o América. Manda um abraço para o nosso amigo Hélio Magalhães, né? Grande Em APA. nome dele, eu cumprimento toda a nação americana aqui da nossa cidade, que é composta só por ele, né? Um abraço aí, Hélio, e obrigado pela audiência. Vamos torcer pro Mecão, Jorginho. Seu irmão de sangue participação mesmo. ao vivo e a cores. Mariano, grande Mariano botafoguense, está falando que o Botafogo dele ontem ganhou de 3-1 da final da Copa Brasil Sub-17. Vamos falar depois, vamos falar agora do América. Mas é Sub-17. Eu soube. Beleza? A gente acompanhou. Então vou falar daqui a pouco, Mariano. Daqui a pouco a gente fala. Bom, sobre o América, dá para esperar uma classificação lá nos Tomírios cearenses, vamos dizer assim, na belíssima Fortaleza, né? Aquelas praias lindas, né? Então a América vai lá fazer turismo, então achei que ia vencer a vaga, viu? Não, Léo, eu até quero pedir desculpas aqui, que ontem no meu comentário a respeito desse jogo América e Ceará, eu comentei como se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, cometi um equívoco, e esse jogo foi Copa do Brasil, né? O América empatou o primeiro jogo em casa no Brasileiro contra o Bahia, e agora na Copa do Brasil empatou com o Ceará. Mas eu acredito sim, o América tem condições de ir lá sim, fazer um grande jogo, até buscar a classificação. Não pelo que o América apresentou ontem, mas o América tem facilidade, às vezes, de jogar melhor fora do Independência do que praticamente no Independência. Se a gente pegar o ano passado, o América teve as grandes vitórias fora de Belo Horizonte. E o Ceará me entristeceu muito. Pensei que o Ceará fosse vir reforçado esse ano para disputar o Brasileiro, para chegar. O time do Ceará deu uma caída muito grande, não é aquele mesmo Ceará do ano passado. Vamos aguardar mais, né? Espero que o Ceará se reforce, né? Porque é um time que tem que voltar para a elite do futebol. O estado do Ceará merece ter uma equipe na elite do futebol. Mas acredito que o América tem condições de ir lá sim e reverter esse resultado e trazer a classificação tranquilamente. Muito bem, André. Olha, foi o que eu falei. Eu acho que, mesmo que o Ceará esteja sem o Magno Alves, que foi para o Fluminense, eu acho que é muito difícil para a América, porque o fator Ceará dentro de casa e a favor da sua torcida. Ele levou o Williams, né? Ele levou o Williams, que é um bom centroavante, né? Pois é, mas perdeu o Magno Alves, levou o Williams, que também é um bom centroavante. A regularidade, com certeza, mas a regularidade do Magno Alves no Ceará é muito positiva, né? O Magno Alves está no Fluminense, falamos aqui semana passada. E é ídolo lá também, né? É ídolo lá também, é diferente, né? Bom, a bola... Mais uma coisa? Complicado para o América, eu acho. Bom, a bola rolou também pela Copa do Brasil, o Palmeiras rolou também pela Copa do Brasil em São Paulo, porque a gente já falou do jogo do América, que foi pela mesma competição, em Belo Horizonte. Em São Paulo, o Palmeiras goleou o Sampaio Corrêa 5-1, né? Parecia que seria um jogo difícil, mas o Verdão, né, conseguiu essa goleada acachapante e assegurou a sua classificação para a próxima fase da competição. A gente vai ver aí os gols, né? O Sampaio Corrêa chegou a abrir o placar, né, com o Jones, né? Não confundir com o Jones Carioca, que é com J-O, né? Jones, o nosso ilustre conterrâneo. Esse jogador que abriu o placar é o Dionis, com D-I. Jones abriu o placar para o Sampaio Corrêa, mas depois o Verdão desembestou a fazer gol, e com Vitor Hugo, né, com Kelvin, com Zé Roberto, que marcou 2, e com Cristal, está vendo os gols aí. O Verdão, mesmo após o susto, né, conseguiu golear o Sampaio Corrêa e avançar na competição, para a alegria do Ademir, que mandou o recado agora há pouco, e que a palmeirense está feliz da vida com a vitória do Verdão. André. Olha, o resultado, para mim, na minha opinião, é um resultado que seria totalmente favorável ao Palmeiras. Por mais que o Sampaio Corrêa costuma, às vezes, complicar em certos momentos, mas eu acho, como se diz aí, o próprio placar já contou a história do jogo. E que essa sorte, né, que essa competência aí, da camisa azul que jogou ontem o Palmeiras, reflita no Cruzeiro hoje no Mineirão. Bom, sobre o comando do rápido Pimentinha, né, o time do Maranhão dominou o primeiro tempo, mas o Palmeiras reagiu bem, virou e agora espera o vencedor de asa e vitória, Jorginho.
O resultado de 5-1 não diz a realidade do jogo em si, não. Assisti esse jogo também. O time do Sampaio Corrêa foi para o intervalo, classificado, vencendo de 1-0. O time do Palmeiras muito nervoso, a torcida vaiando o time. O Palmeiras voltou sob pressão, conseguiu fazer os 2-1. Depois teve 2 bolas na trave, você está entendendo? Do time do Palmeiras, grandes jogadas de gols perdidos do time do Sampaio Corrêa. Bolas na trave, né? 2 na trave. Eu vi um pedaço do jogo. E depois, sim, aí o Palmeiras conseguiu, né, a fazer o 3-1. O Sampaio Corrêa teve que se mandar, mesmo assim ainda teve muitas chances ainda. E no finalzinho o Palmeiras conseguiu matar o jogo, mas a realidade é que o Palmeiras sofreu muito nessa partida até o fim do jogo. Depois o resultado, né, olhando assim a grosso modo, dá a impressão que foi fácil, mas o Palmeiras sofreu uma tremenda vaia no intervalo, porque saiu perdendo de 1-0 e tomando um chocolate do Pimentinha. Bom, Jorginho, a gente pensou que o Pimentinha iria temperar o jogo, mas não aconteceu. Hoje nós temos vários jogos pela Copa do Brasil, mas vamos destacar 2 deles, que são jogos que contam aí com clubes de maior expressão em campo, né? Os chamados grandes. Nós temos a partida entre Santos e Maringá, que acontece às 7h30 da noite, na Vila Belmiro, na cidade de Santos, né? E, portanto, é jogo de volta, né? O Santos precisa, então, assegurar a sua classificação para a próxima fase. Partida de ida, não me lembro agora de quanto ficou, mas, enfim, eu confirmo já já. E temos o jogo entre Cuiabá e Vasco da Gama, na Arena Pantanal, né? Cuiabá e Vasco, na Arena Pantanal. E jogo esse que será realizado também na noite desta quarta-feira, às 10 horas. Né? E o Vascão da Gama, Machão da Gama, também entrando em campo pela competição nacional. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta, tudo para você sobre a participação de Cruzeiro e Atlético na Libertadores, né? E a presença das 2 equipes, dos 2 times de Minas Gerais, nessa noite em campo. Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Mineirão e o Internacional pega o Galo, Atlético e Inter, o Inter e Atlético, lá em Porto Alegre, os 2 precisando aí avançar, né? Tem que vencer para avançar na competição. Enfim, uma rápida pausa, depois a gente volta com mais notícias, com análises e com tudo que envolve Cruzeiro e Atlético nessa noite de hoje. Até já.